Esse programa tem o oferecimento de Líderbet, 100% regulamentada. Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços. É isso mesmo, alegria e muita informação. Pam, pam. Muito boa noite a você de casa, que alegria jorra em meu coração. Olha, até arrepio quando faz a abertura do programa, porque eu sei da competência de nossa equipe. Eles se preparam diariamente para levar até você muita informação, alegria, matéria e conteúdo de primeira, porque você de casa merece. Acompanha o Placar Esportivo há 5 anos, desde 11/10/2020. A Deus, no qual quero muito agradecer a presença sempre nos nossos estúdios. Ele permita que nós entremos dentro de vossa residência com alegria, alta astral e, claro, muito entretenimento esportivo. O programa Placar Esportivo é transmitido além da Fonte TV, canal 5.1 para 96 municípios, 15.1 para todo o Distrito Federal, 584 na Sky, também no nosso site, placaresportivo.tv.br. Esse site que você segue abaixo, lá você pode desfrutar de uma plataforma que está em remodelação e a cada dia vem crescendo ainda mais, tudo feito pensando em você, para que não precisemos esperar às 18h30. Ao longo do dia, você possa receber conteúdos de primeira. Fechou? Então navegue aí e assine lá para que a gente possa ter você também nas nossas páginas de website. Ao meu lado hoje tem muitas pessoas bacanas. Daqui a pouquinho você vai ver como fechar o mês de abril de uma forma especial. Eu tenho uma dica para você. Daqui a pouquinho eu vou te contar como é. E também contaremos com os comentários de quem entende, de quem tem propriedade. É jovem na comunicação, mas com muita experiência no seu coração. Ó, ficou legal, hein? Rimamos. Vamos receber com muito carinho ele, Marcos Vinícius, o Gerê. Boa noite. Boa noite, Danilo. Boa noite a todos do Placar Esportivo. Estamos aqui mais uma vez para falar de muito futebol, muita coisa boa sobre os times goianos. A maioria deles está bem nas competições. E então vamos para cima, porque tem muita coisa na pauta hoje, Danilo. Muita coisa bacana. Agradeço por você estar aqui uma vez mais. E daqui a pouquinho eu vou te perguntar: convenceu ou mais valeram os 3 pontos do que propriamente o jogo jogado do seu Goiás? É, Danilo, não foi fácil, não. Mesmo diante de um time que é fraco tecnicamente falando, o Botafogo é limitado, mas o Goiás sofreu. Só que o importante, Danilo, que eu mais tenho falado, ontem falei na nossa live pós-jogo, é que o Goiás precisa, até julho, pontuar bem. Precisa estar ali no topo da tabela, para que quando chegar a janela e poder reforçar, aí a gente sim possa disputar de fato essa vaga. E teremos uma janela curta, de 2 a 10 de junho. Essa janela, ela pode ser também primordial para aquele tiro curto e rápido? Eu acho que ela pode ser, se trabalhar bem com antecedência, porque ela é uma janela muito curta. Nós sabemos que no mundo do futebol, negociações nem sempre caminham tão rapidamente assim. São 8 dias. 8 dias é muito pouco. Passa a voar. Pois é. Vamos ver. Esse é Marcos Vinícius, o Gerê. Ele que tem a página Mídia Esmeraldina, onde você o acompanha diariamente também nas redes sociais, espalhados aí por onde você estiver. Você sabe que toda terça-feira nós temos o privilégio de conectar a arte, a ciência e o conhecimento de um doutor que é conceituadíssimo no nosso estado de Goiás e também no Brasil. Vem gente de fora para consultar com ele, Charles Alencar. Sou Charles Alencar, sou formado há 21 anos em odontologia. Tenho 3 especializações e um mestrado. A minha principal área de atuação é a reabilitação oral, onde eu cuido do paciente no todo, né? Então, faço reabilitações orais com implantes, lentes de contato dentais e ortodontia com aparelhos ultramodernos.
Há mais de 21 anos no mercado, o Dr. Charles Alencar vem cuidando da saúde, de um sorriso bacana. E como é bom ter um sorriso, a porta de entrada de várias pessoas. E você aí que tem autoestima mais baixa, precisa de um tratamento de qualidade, com facetas, aonde é a especialidade dele, vai lá, entre em contato no Instagram, @Charles_Alencar, e você vai ter cuidados de uma pessoa que tem experiência e expertise no mercado, que é com ele, Dr. Charles Alencar. Ele não pôde estar presente porque, mais uma vez, está bem ocupado na sua agenda, com muitos pacientes que vêm também de fora do país para conectar com ele e, por isso, ele está ausente e mandou esse material para que nós possamos cumprir aqui o nosso contrato junto com ele, com a emissora e sermos leais e transparentes sempre. Obrigado, doutor. Um forte abraço para você e nos vemos brevemente. Saudades de você. Vamos juntos de NBA, porque Bruna Medeiros está de volta e ela vai nos contar como o Steph Curry, o time do Golden, com a volta de Jimmy Butler, conseguiu a terceira vitória seguida. E agora, meus amigos, o jogo é lá em Houston e que pode carimbar o time de Steph nas semifinais. Veja aí. Muito boa noite para você ligado aqui no Placar Esportivo. Eu, Bruna Medeiros, estou aqui para trazer um resumo dos 2 jogos que tivemos ontem na NBA. Playoffs pegando fogo. É isso mesmo, Bruna Medeiros. Muito obrigado. Que qualidade, que conhecimento nato da NBA, a Liga Norte-Americana. Olha só o que vemos ali. Já temos o OKC, que atropelou o Memphis nas semifinais, de um lado, e os Cavaliers, do outro lado, também fez 4-0. Gerei, sabe o que isso significa? Que os 2 melhores times na fase regular mostraram por que lideraram os seus duas conferências, tanto a Oeste quanto a Leste. O OKC liderou de ponta a ponta de um lado e os Cavaliers de outro, e mostrou que já estão nas semifinais, eliminando sem nenhuma derrota os seus rivais. Consistência, né, Danilo? É isso que significa. Por 82 jogos na temporada regular, eles foram os melhores. Chega nos playoffs enfrentando um time que teve dificuldades para passar de fase, eles chegam lá e mostram quem é quem. Já ali embaixo temos confrontos equilibrados. Os Pacers em Indianápolis pode hoje garantir a sua vaga nas semifinais para enfrentar os Cavaliers. Os Nuggets e os Clippers, um duelo interessante. Certamente teremos o jogo number 7. Agora vão lá para a Ball Arena no Colorado. Os Lakers têm tarefa difícil porque está uma derrota de ser eliminado contra os Timberwolves. Os Rockets, como vimos, perderam, mas agora joga no Texas, lá em Houston. Lá embaixo, o time da Flórida, dos Magic, é muito fraco em relação ao Celtics, atual campeão, e os Knicks pode vencer no Madison Square Garden em Nova York e garantir também o passaporte para as semifinais. Tem confronto daqui a pouquinho, Gerei, eu quero os seus comentários sobre eles. Lá em Indianápolis teremos Pacers contra os Bucks, que pode já garantir a sua vaga às semifinais. Em Nova York, como disse, os Knicks também pode garantir a sua vaga nas semifinais, eliminando o Detroit. O Celtics pode também já ter o seu encontro marcado com o time nova-iorquino. E os Nuggets e os Clippers, um grande duelo de promessa lá no Colorado. Pois é, Danilo, eu acho que 2 desses confrontos aí já se decidem hoje. Tanto o Pacers vencendo o Bucks, porque o Giannis tá tendo dificuldade em ter ajuda no time, e o time do Pacers é um time muito compacto. É muito acertadinho, é muito difícil vencer eles. E o Damian Lillard tá fora. O Damian Lillard, ele tava fora, voltou de lesão, machucou de novo. Então é muito difícil pro Bucks vencer. O Celtics, pra mim, também vai passar pelo Magic. Agora, o confronto da noite, pra mim, Clippers e Nuggets. A série tá muito boa. Equilibrado, no final né? de semana foi decidido na última bola. Não, última bola, nos últimos milésimos, né? Pois é. Foi muito interessante. Mas você vê Cavaliers e OKC praticamente decidindo o título da NBA ou ainda é muito cedo para cravar? Eu acho que do lado oeste, apesar do grande equilíbrio de forças, o OKC tá à frente de todos. Agora, no leste, eu acho que o Celtics pode bater de frente com o Cavs. Tá bem. É isso. Esse é Marcos Vinícius Gerê. Vamos ver, né? A NBA você confere tudo aqui no nosso programa Placar Esportivo. Eu vou para um rápido intervalo. Promessa de 2 minutos e meio sem a minha presença, porque na volta eu vou te contar como fechar um mês de forma eficiente, de uma forma de mudanças na sua residência. Sabe quem vai nos contar tudo isso? Magno Abreu, que já está aqui nos nossos estúdios. Daqui a pouco eu tô de volta. Até já. Finaliza já no dia de amanhã. E a operação fecha tudo é com a Solar. Magno, vem pra cá, meu amigo. Me conta, como que a gente faz pra fechar o mês 4 de forma eficiente? Danilo, amanhã, Certo. último dia do mês. Acabando o mês 4. Acabando o mês 4, olha só, quarta-feira, é o Véspera último de dia. feriado. Véspera de feriado.
é a melhor oportunidade para aproveitar a operação aqui, ó, fecha tudo. A gente fecha qualquer negócio. Cara, a gente juntou o fecha tudo com o zera tudo. Ixi, é uma junção. Lembra que eu te falei do zera tudo, do Lembro. piso porcelanato, que a gente já bateu o recorde de venda? Batemos o recorde de vendas de piso, conforme prometido. Batemos todos os recordes de vendas. Superamos o ano passado e agora juntou com o zera tudo. O zera tudo e o fecha tudo está junto no último dia do mês. Caminhando lado a lado. Lado a lado. Amanhã é para ser recorde de vendas do dia. Então me conta, uma pessoa que nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando, tá precisando trocar o piso, porcelanato, retificado, polido, o que ela tem que fazer? Chegar na Solar, em uma das 3 lojas. Uma das 3 lojas. A loja da Rodovia dos Romeiros, ali na saída para Trindade. A loja do Lorena Park ou a loja de Trindade, ali no Parque Oeste, bem saidinha para Santa Bárbara. Procura qualquer um dos nossos vendedores, procura o nosso gerente, porque amanhã, se os preços estavam baixos, Danilo, amanhã tá lá no chão. Amanhã é o dia de aproveitar. Amanhã não tem... A pessoa que entrar na Solar, uma dessas 3 lojas, ela não sai sem alguma operação? Não sai. Ela vai sair com a entrega mais rápida da cidade? Ela sai com a entrega mais rápida da cidade, ela sai com o maior desconto, ela sai com o melhor produto, ela sai com o melhor atendimento. Cara, não tem como não aproveitar, Danilo. Por isso que a Solar é referência há mais de 30 anos. Porque tem essas operações, como você disse, os pisos, zera tudo. Aí fez a junção do fecha tudo com zera tudo. Com zera tudo. Danilo, são 36 anos de mercado. 36 anos com 3 lojas, frota própria. Verdade. Frota própria, o melhor atendimento, qualificado. Ô Magno, e muita gente fala, isso aí toda empresa fala de entrega rápida, mas a Solar, ela tem uma frota tão ampla que o cliente tá lá pagando e eles já estão carregando o caminhão. Exato. E eu já vi isso lá. E exato, é isso mesmo. Não acontece? Já aconteceu isso várias vezes, já aconteceu sim. Esse carregado chega primeiro que o cliente É em casa. lógico, e amanhã tem tudo para acontecer. Acontecer tanto a entrega mais rápida quanto o melhor produto e o preço mais barato. Porque amanhã é o dia que a gente vai vender mais barato do que todo mundo e mais barato até do que a gente mesmo. O que vocês imaginam? Pensa, amanhã a gente vai vender mais barato que nós mesmos. Que isso? Mas eu vou pra lá. Você vai? Vou, que horas que a loja tá aberta? Fala pra gente, a partir de que horas? Amanhã, das 7 horas da manhã até às 19 horas, estamos abertos com o dia para bater todos os recordes de vendas e vendermos mais barato que nós mesmos. Você parou para pensar que são das 7 às 19, são 12 horas de negociação, de 12 horas, de muita negociação, 12 horas são 12 horas, Danilo, pra gente bater o nosso recorde de vendas do dia. O dia que a gente quer vender mais do que qualquer outro dia que a gente já vendeu. Por isso a gente abaixou todos os preços, a gente deixou todos os nossos caminhões prontos para entrega mais rápida. Uma equipe qualificada, preparada. Totalmente qualificada. Diretoria foi tempos pensando no que fazer para amanhã. E fez e tá aí. Amanhã é o dia de aproveitar em qualquer uma das nossas 3 lojas. Posso repetir as lojas? Claro. A loja da Rodovia dos Romeiros, ali, saída para Trindade. Loja no Lorena Park e a nossa loja em Trindade, saída para Santa Bárbara. Só procurar que fica mais perto do nosso amigo que está nos acompanhando e lá. Exatamente. E fala, gente, eu vi uma operação zero com fecha, como que funciona isso? E aí vai. Só chegar lá, falar com o vendedor, falar com o gerente. Nossa equipe está esperando. E amanhã é das 7 às 19. E deixa eu aproveitar. E tem mais. Você falou estacionamento próprio em todas as lojas. Não precisa preocupar. Pode chegar, estacionar. E tem mesmo. Não precisa preocupar com estacionamento. Você já foi nas 3, você sabe que tem. Já fui nas 3. E te digo mais. Você falou da diretoria, que eles estão sempre empenhados em fazer coisas para o nosso amigo, por isso que está há 36 anos sendo referência no quesito materiais para a construção. Queria aproveitar a audiência e mandar um abraço pro Murilo, pro Marcelo, que eu tenho um respeito e um carinho muito grande. Você sabe a conquista que foi ao longo dos tempos. Hoje não é CNPJ Magno, Solar, Marcelo, Murilo, com o Danilo. É uma amizade. Exato. E é um vínculo muito bom, muito bacana. E por isso que essa empresa é referência. E essa amizade e esse calor se estende além dos portões para todos os nossos clientes. Todos se sintam em casa. Nossos amigos e em casa. E todo mundo que vai lá sente obrigado isso mesmo. Mas já vai embora, você vai trabalhar, fecha tudo? Eu vou ali porque nós estamos com a live agora, falando ao vivo aqui para os nossos telespectadores, nossos seguidores ali da Solar, estão ao vivo ali vendo a gente, vendo o seu programa, te prestigiando também. Muito ao vivo obrigado. lá. Além do CPF. Olha aí, é o que você falou. Danilo, obrigado. Eu que agradeço. Fica com Deus e nos vemos amanhã. Das 7 às 19, 12 horas. Estamos lá te esperando. Então descansa pra você trabalhar bem, Marcos. E agora? Tchau! Vamos ver o que Dorival Júnior, na apresentação do Corinthians nesta tarde, disse? Uma coisa interessante, veja aí.
É uma satisfação, um prazer poder estar aqui. Um clube que me acolhe nesse momento. Faltava no meu currículo e podem ter certeza que eu farei tudo que estiver ao meu alcance para que tudo aconteça da maneira como todos nós desejamos e queremos. Estou muito feliz de estar aqui. Vou tentar entregar o máximo possível a todos aqueles que confiaram na minha contratação, de minha equipe, e procurando dar sequência a esse belo trabalho que vem sendo desenvolvido dentro dessa grande equipe. Dorival Júnior foi apresentado no Corinthians, Marcos Vinícius Gerê. Ele que fez um excelente trabalho à frente do Flamengo, campeão da Conmebol Libertadores, um excelentíssimo trabalho no São Paulo, que até então não tinha conquistado a Copa do Brasil, com ele conquistou. Na seleção menos bom, até ele fala sobre isso, e agora está no Timão, no Corinthians. Você acredita que ele vai conseguir ter um desempenho aceitável lá? Eu acho que tem tudo para dar certo exatamente pelo estilo do Dorival de treinar os times. Ele é um técnico que costuma ser mais pragmático. Ele monta o time ajeitadinho, certinho, daquele jeito que gosta de jogar, não é um técnico inventivo que gosta de desenvolver um novo estilo de jogo. Então ele pega muito bem sempre onde ele trabalhou, ele pega muito bem o elenco que está lá, ele consegue fazer com que esse elenco jogue para ele e eu acho que tem tudo para dar certo. Só que ele vai ter que tomar um pouquinho de cuidado com a questão da zaga do Corinthians. Que a zaga do Corinthians, para mim, é muito falha. Tem muitos jogadores ali abaixo e talvez isso possa atrapalhar o começo do trabalho dele. Vai vendo. Atrapalhar foi uma palavra que você acabou de falar, certo? Isso. É o que eu acabei de receber aqui, uma notícia sobre Carlo Ancelotti. Hoje ele chegou de Londres, vindo de Londres para Madrid, aonde teve treino nesta tarde. Só que lá na capital da Inglaterra, ele reuniu com representantes da seleção brasileira. E ao chegar, o Real Madrid com seu staff não gostou dele ter ido reunir sem avisar a direção do Real Madrid. Carlo Ancelotti disse em entrevista que estava tudo normal, sem nenhum problema, estavam apenas conversando. Mas Florentino Pérez e seu staff sabem que o Mundial de Clubes está a portas. É importante ter um treinador que conhece o elenco e pode melar a vinda de Ancelotti agora em junho, porque o Real quer contar com Ancelotti no Mundial de Clubes ao menos. O que você acha disso? Eu acho que a CBF ela tem que negociar, ela tá sem técnico, ela tem que ir atrás. E se o Ancelotti, o Ancelotti como o melhor, ele tem que ir atrás dele e isso está mais do que certo. Só que tem que tomar um cuidado porque essa relação Real Madrid com seleções já deu alguns pepinos no passado. Com o Vicente Del Bosque, com o Julen Lopetegui na Copa 2018, ele foi demitido dias antes de estrear pela Espanha, porque tinha assinado com o Real Madrid. Então, assim, tem que tomar um pouquinho de cuidado nessa relação, porque a CBF quer ele antes de junho, para a data FIFA. E o Real Madrid agora pode querer ele no Mundial. Então, esse choque aí pode ser um problema. Tem que ver se o Real Madrid vai manter ele mesmo. Vai vendo. O Santos também anunciou a troca de treinador. Buscou o auxiliar de Tite, Renato Xavier. Pode ser até nem tão conhecido assim dos seus olhares, mas ele foi apresentado. Mas antes da apresentação dele, produção, tem imagens aí? Gente, o que o torcedor do Santista fez? Invadiu o centro de treinamento, pegou o celular, ligou pro presidente e falou: meu amigo, é o seguinte, é nós que vamos pra chuva, é nós que vamos pro sol, vocês tinham que estar aqui. Não existe ninguém maior que essa camisa pesada do Santos. E depois o elenco reuniu com a torcida e foi bastante cobrado, Marcos. E tem que ser cobrado, né? Porque o Santos caiu para a Série B, teve dificuldade na Série B foi até campeão, mas assim, teve mais dificuldade do que se imaginava para um time tão grande. E agora volta para a Série A já começando ali na parte de baixo da tabela. É perigoso. O time do Santos não é tão bom assim. Tem algumas falhas na montagem do elenco. E se eles não reagir, a torcida está querendo que eles reajam. Se eles não reagir agora, pode ser que aquele momento, Danilo, em que no time grande é fundamental para uma queda. Você começa embaixo, você não tem reação e a pressão só vai aumentando, rodada após rodada. E o Santos, ele tá na zona de rebaixamento. Pois é. Perdeu em casa pro Red Bull Bragantino. Será que vamos rever o filme de 2023? É uma questão. E ainda além disso, tem a polêmica do Neymar.
porque o Santos, ele trouxe o Neymar de volta e houve muita empolgação. Agora o Neymar machucado, não tem contrato para o restante do ano, o que vai acontecer? Será que o Neymar fica ou não? Vai vendo, será? Ai. Daqui a pouquinho teremos um grande confronto da Copa do Brasil. Um time goiano vai entrar em campo, mas além dele serão 5 jogos nesta noite de terça. Você sabe me dizer quais são? Vai começar a terceira fase da Copa do Brasil e nesta terça-feira o Fortaleza visita o Retrô com a missão de mostrar sua força fora de casa. Favorito, sim, mas é só o primeiro jogo e o Leão sabe que um tropeço pode complicar a volta. Já o time pernambucano sonha em largar na frente e jogar com o regulamento embaixo dos braços no jogo de volta. No Beira-Rio, o Inter recebe o Maracanã com a missão de construir uma boa vantagem em casa. É jogo de ida, mas os colorados não querem deixar margem para susto no segundo jogo. Hora de mostrar superioridade com bola no pé. O Galo estreia fora de casa contra o Maringá. O Atlético busca um bom resultado para evitar pressão em Belo Horizonte. Já o Maringá aposta no fator local para tentar equilibrar suas forças. O Fluminense joga em casa contra a Aparecidense e quer aproveitar a ida no Maracanã para encaminhar a classificação. Mas é jogo perigoso porque o adversário vem leve, sem pressão, e esse tipo de cenário costuma ser terreno fértil para surpresas. E fechando a noite, o São Paulo encara o Náutico no Morumbi. A torcida quer uma vitória sólida para viajar tranquilo no jogo de volta. Já o Timbu, por sua vez, sabe que o jogo no Recife pode ser mais favorável. Então pontuar em São Paulo será importante. É isso mesmo, daqui a pouquinho teremos os jogos da Copa do Brasil em menos de 2 minutos. Vamos ter em campo a equipe do Retrô do Pernambuco contra o Fortaleza, que não vence há 8 jogos. Quem vence, Marcos? O Fortaleza tem que ganhar, viu? Porque a Copa do Brasil é muito importante, é um dinheiro que o Fortaleza não pode abdicar. O Internacional de Porto Alegre recebe o Maracanã daqui a pouquinho no estádio Beira-Rio, lá no sul do país. O Inter, tem até um destaque, Danilo, para trazer sobre o Inter. O menino da base do Goiás que foi emprestado para o Inter, o Raikkonen, foi relacionado pelo Roger Machado e vai estar aí como suplente no jogo. Olha só, hein? Vai vendo. Depois teremos Maringá contra o Atlético Mineiro, Fluminense, Aparecidense, São Paulo e Náutico nesta noite de terça-feira na Copa do Brasil. A Copa do Brasil importantíssima, um jogo muito grande para a Aparecidense hoje, né? Deve ser um motivo de muita alegria para a cidade de Aparecida, de estar tendo esse jogo grande mais uma vez. Já enfrentou o Botafogo no passado e eliminou o Botafogo. Será que agora consegue eliminar o Fluminense? Será? Ai. Já que estamos falando em possibilidades, o São Paulo enfrenta a equipe do Náutico lá no Morumbi. O time do Tricolor também passa por instabilidades. O Beldia está sendo contestado. E sabe o que você tem que fazer? Pegar o seu celular, aproximar do QR Code ao lado e desfrutar das melhores odds do mercado. É a 100% regulamentada a Leaderbet, que está pagando 1,23 para o São Paulo, o empate 5,39 e 12 para a equipe do Náutico. Olha só, em 12, Náutico, será que tem capacidade de ganhar lá? É difícil, né? O Náutico não começou bem a Série C, né? Então... vai vendo, não mesmo. Tá aí, as melhores odds. Tem outro, Fluminense enfrenta a nossa querida Cidinha, a Aparecidense. Tá pagando 1,16 para a equipe do Flusão em casa, super favorito. O empate 6,55 e acredite se quiser, 15 para a vitória da Cidinha em pleno Maracanã. Vai ser difícil, né? O Fluminense é um time muito bom. Tem alguns jogadores aí em boa fase, como o Canóbio, o Cano voltou a marcar muitos gols. E a Aparecidense começou bem a Série D, né? Não tá tão mal, mas o Goianão dela foi muito fraco e a gente não tem como ter uma certeza de que ele pode dificultar para o Fluminense. E daqui a pouquinho, até o final do programa, você vai receber as dicas do Dedê relacionadas a esses jogos aí. Nossa equipe conversou comigo nesta tarde e nós definimos algumas odds para passar para vocês aí com as dicas do Dedê. Então, fique ligado, até o final do programa eu te conto cada uma delas. O Anápolis não começou bem a Série C do Campeonato Brasileiro. Empatou contra o CSA em Alagoas, veio em casa, foi derrotado pelo Ituano e agora esperava-se uma vitória diante da equipe do Floresta e o que se viu, um empate magro em 0-0, Gerê. Mais uma vez uma decepção, eu esperava mais do Anápolis pelo excelente campeonato goiano que eles fizeram. É claro que naquele jogo contra o Ituano teve aquela polêmica do gol anulado, mas é um começo ruim. O time precisa reagir, porque estar ali, pelo menos, garantir mais um ano de Série C, para você se estabilizar com o calendário garantido para o ano que vem e aí você conseguir aumentar o investimento para, quem sabe, alçar voos mais altos, né?
É, isso mesmo. Tem os próximos confrontos da equipe do Anápolis aí, produção. Deixa eu ver quem o Anápolis vai enfrentar na sequência difícil dessa Série C. Ponte Preta em Campinas, ai, ai, ai. Recebe o Ipiranga de Erechim em Anápolis, no estádio Jonas Duarte. Depois visita Frasqueirão, onde enfrenta o ABC de Natal. Recebe a equipe do Maringá em Anápolis e visita Tombense no interior de Minas. Podemos dizer que desses 15 pontos você vê que o Anápolis é capaz de fazer quantos, Marcos? Eu acho que no máximo 7. Eu acho que no máximo 7. Não sai mais do que isso, porque enfrenta o Maringá, que é um time muito bom, começou bem. A Ponte Preta é um time muito forte, é um time de São Paulo, que tem muita história. Com certeza é um dos favoritos para subir para a Série B. E aí, aqueles outros jogos ali, Ipiranga, Tombense, aí dá para tirar alguns pontos, né? É, vai vendo. Tirar pontos foi o que o Goiás fez nesta noite de segunda-feira, no encerramento da 5ª rodada do Brasileirão Série B. Podemos dizer, meio-campo construiu pouco. O time não jogou tão bem, mas a eficiência de um matador, um número 9 nessa Série B, se fez presente após uma bela jogada de Pedrinho? É assim que resumimos a vitória do Goiás nesta noite, Marcos? Olha, a vitória pode se resumir por alguns detalhes. Primeiro que o Goiás não conseguiu jogar bem, principalmente por conta do seu meio-campo, que é muito falho na questão de construção. É um meio-campo que tem muita lentidão, às vezes falta muita qualidade técnica para o Marcão. Ele não consegue fazer com que o meio-campo consiga fluir. O Rafael Gava, ele é muito lento, ele gira para receber a bola, cisca muito para um lado e para o outro e não solta a bola, acaba travando muito o time. Então isso atrapalha muito o Goiás hoje a construir, porque a defesa com o Mancini tem sido uma defesa minimamente estável. O ataque tem potencial ali com o Elton Matheus, Pedrinho e Anselmo Ramon, mas o meio-campo é o que está travando mais o time hoje. Então nesse jogo nós vimos isso, uma defesa conseguindo se postar bem e um ataque que tinha dificuldade porque o meio-campo não conseguia fazer a ligação. Aí dependeu do Pedrinho fazer essa jogada individual e conseguir cruzar para o Anselmo Ramon finalizar. Depois do segundo tempo, teve chance também, jogada construída pelo Jajá, que o Arthur Kaique parou no goleiro. As características do elenco do Goiás hoje não propiciam um meio-campo que consiga dominar o jogo. E esse é um problema do Goiás hoje. Esse é o problema do Goiás, segundo Marcos Vinícius Gerê. Deixa eu ver o que o Wagner Mancini viu do confronto diante da equipe do Botafogo. Põe na tela. Não tenha dúvida que a gente sabia que seria um jogo difícil, um jogo decidido em detalhes, até porque o Botafogo já está há bastante tempo com o Márcio Zanardi, já tem uma forma de jogar, é uma forma que não são todas as equipes que jogam, então você para ter um encaixe de marcação não é fácil, a gente tem que dar uma rodada no nosso time que joga com linha de 4 para que consiga fazer a marcação. Eu acho que foi um jogo muito interessante, foi um jogo bem disputado, competitivo, como pede a Série B. Acho que a dificuldade maior que nós enfrentamos foi exatamente que o Botafogo joga num sistema diferente. A gente teve que dar uma encaixada diferente em termos táticos, e eu acho que o que fez com que a gente levasse vantagem foi a nossa saída rápida de contra-ataque, num lance com o Pedrinho, que foi muito feliz, o Anselmo Ramon acabou fazendo o gol e decretando a nossa vitória. É um resultado muito importante fora de casa, as equipes com certeza vão ter dificuldade quando jogarem aqui em Ribeirão contra o Botafogo. A gente leva uma vitória e a soma de 3 pontos importantes, embora seja o início de campeonato ainda, é muito importante quando você vê a sua equipe estando ali perto sempre para brigar pelo acesso durante a temporada. Vai de encontro com o que você falou no início do programa. Estar sempre próximo do G4 é importante. O Goiás, que tem os mesmos números pontuais de Vila Nova e Coritiba, com 10 pontos, está fora do G4 apenas por questões de saldo de gols. É importante o que o Mancini disse, e lembrando que o próximo adversário é uma pedreira dentro de casa, o Jair Ventura com o seu Avaí. Pois é, a Série B nós sabemos que nunca é fácil, Dani. Todas as vezes que o Goiás disputou a Série B, raramente conseguiu subir para a Série A com alguma facilidade. Temos que lembrar que em 2018 o Goiás não tinha um time tão bom e ali contou com o Lucão e o Michael para conseguir subir.
Em 2021, quando o Goiás caiu também para a Série B, o Goiás também não tinha um time tão bem qualificado e conquistou a vaga nas últimas rodadas. Então, ultimamente tem sido assim, tem sido difícil. E quanto mais agora que tem um equilíbrio muito grande ali no topo da tabela, tem muitos times nessa briga. Por isso que eu falei que é importante você se manter no topo da tabela, para que você esteja na briga. É importante mesmo. Já o seu rival Vila Nova anunciou uma contratação inesperada pelo seu torcedor. Um jogador que já esteve aqui no Atlético Clube Goianiense, onde realizou vários jogos, até imagem com a camisa do Dragão. Também no ano passado jogou Série A, mais de 40 jogos com a camisa do Cuiabá. Nessa temporada foram 8 vezes que entrou em campo com a camisa do time do Dourado. E André Luiz é o novo reforço do Vila Nova, que só poderá ser inscrito a partir do dia 2 de junho, mas até lá vai ficar conhecendo o seu elenco e treinando, readquirindo a forma física. Foi uma boa oportunidade, digamos assim, que a diretoria colorada conseguiu? Uma coisa que eu li quando foi anunciada essa contratação, eu li que foi uma oportunidade de mercado. E é exatamente isso que é, para mim, essa contratação. É um jogador que já disputou Série A algumas vezes e Série B também algumas vezes, então tem experiência. E é um jogador que já demonstrou alguma qualidade. Então, é claro que ele não está na melhor fase da carreira, é por isso que está vindo para a Série B para jogar no Vila Nova, mas que pode ajudar muito bem o time a poder disputar essa vaga aí para a Série A, que eles tanto sonham, né? Exatamente. Digamos então que essa oportunidade de mercado pode ser útil com o decorrer da competição, visto que tem o Guilherme Parede também, que pode voltar, Emerson Urso, que no decorrer da competição são reforços que o Vila Nova vai ter, caso eles consigam ser realmente reforços que não teve nas outras temporadas? É necessário, né? Até porque ano passado nós vimos na Série B que o Vila não conseguiu se reforçar muito bem na janela do meio do ano e o segundo turno dele foi muito fraco e aí ele perdeu o gás, não conseguiu brigar pelo acesso nas últimas rodadas. Agora ele está percebendo que é necessário se reforçar antes. O André Luiz é o começo disso. E já o Vila Nova mira o jogo diante da equipe do Cruzeiro, que decretou hoje que Dudu nem precisa ir treinar mais. Vive sob crise, mesmo estando dentro do G4 do Campeonato Brasileiro da Série A. E esse time de Rafael Lacerda, que tem uma das melhores defesas do Brasil em termos de gols tomados, não quer nem saber do que se passa lá no Mineirão e quer vir a BH, aonde vai viajar amanhã pela manhã e vencer o Cruzeiro e trazer a decisão para o estádio Serra Dourada lotado de torcedores colorados. Minha pergunta é direta. O Vila Nova é favorito diante do Cruzeiro abalado? Não, favorito não. Peraí, Gerê. O Cruzeiro tá em crise. Tá no G4 do Brasileirão e tá em crise, é difícil. Poxa, o presidente veio a tônica falar. Tá em crise a questão dos bastidores. Os bastidores do Cruzeiro já estão em crise há quase 10 anos, Danilo. Não é uma novidade. Já tá há muito tempo assim. Mas o começo de Campeonato Brasileiro deles não é ruim. Eles estão, apesar do Gabigol jogando mal, do Dudu, com todo esse problema aí, o Pedrinho, o presidente, falando muita besteira nas entrevistas. Apesar disso tudo, o Cruzeiro dentro de campo tem um time muito melhor do que o do Vila. Então, assim, só que no campo, você sabe muito bem que é 11 contra 11. Sim. Pode ser que o Rafael Lacerda consiga manter ali a sua defesa bem fechada e conseguir fazer com que o ataque do Cruzeiro não venha a ser efetivo. Mas favorito não é. Vai vendo. Já o Atlético Goianiense, que também está dentro da Série B, não vai ter Haldney, uma peça importante nesse meio campo do time rubro-negro. E não vai contar com ele no próximo domingo, às 16 horas, no estádio Antônio Ascioli, diante do Grêmio Novo Horizontino. É um desfalque de peso nesse meio campo que ainda não se encontrou? É sim, porque o Haldney é um que já está há mais tempo, já está adaptado ao time e ele tem qualidade já comprovada dentro do time do Atlético. Então ele com certeza vai fazer falta. É um jogador que, até por essa questão do meio-campo não estar ainda tão bem encaixado, você perde uma peça que alguém que já está estabelecido pode ser que fique pior. Então o Atlético precisa realmente reforçar alguns setores do seu time e é por isso que está na parte de baixo da tabela do Brasileirão. Vai vendo, vai vendo. E nossa equipe sempre tem qualidade que chega para somar.
no nosso programa. Vem comigo aqui, Thiago, por gentileza. O nosso programa Placar Esportivo, quando se trata de Série B, nós vamos sempre ter a presença ilustre dele. Aqui nos nossos estúdios ele já esteve pessoalmente e desta vez ele vai comentar tudo sobre a Série B, num resumo que com propriedade ele sabe fazer bem. Fala comigo, Fernando. Boa noite, galera do Placar Esportivo. Vamos falar sobre rodada 5 da Série B que se encerrou. Isso tudo comigo, Fernando Bastos, do Tabela On. Tá, a Série B, Avaí 11, Cuiabá 11, Vila Nova e Coritiba 10, os mesmos pontos de Goiás e CRB que estão fora do G4. Ô Marcos, uma pergunta rápida para você. Você sabia que nas últimas 4 edições, os times que terminam a 5ª rodada dentro do G4, no mínimo 2 sobem? Sim, é um padrão, né, já dentro da Série B. É por isso que eu falei que é muito importante você começar bem. É claro que é importante você terminar bem também. Nós temos alguns times que estão aí na primeira parte da tabela, como Vila Nova e Novo Horizontino, que nos últimos 2 anos começaram bem, mas não terminaram subindo. Aí, essa é a importância. Você tem que começar bem e terminar bem também. Se for seguir a lógica, teremos Avaí, Coritiba, Vila Nova ou Cuiabá. Desses 4, no mínimo 2 vão subir. Será que vai estar o Tigrão nesse meio aí? Veremos só em dezembro. Eu quero fazer um agradecimento especial hoje à Papelaria Tributária e também pedidos de oração para Janaína, ela que é departamento de marketing, uma das diretoras também dessa grande empresa que tem 40 anos no mercado, onde o seu Juarez, o Enio, os irmãos construíram um legado irreparável aqui no nosso estado de Goiás, com lojas em Goiânia e Anápolis sendo referência com credibilidade, confiabilidade e produtos que você encontra, sem sombra de dúvidas, na melhor que é a Papelaria Tributária. Janaína Marques não está passando bem de saúde, está enferma nesse momento e eu, em vez de falar de volta às aulas, falar que a papelaria tributária é o que é no mercado, eu quero que vocês orem por essa pessoa que é especial tanto para a tributária quanto para mim, uma pessoa bacana, uma pessoa que sempre foi justa conosco. Então, nada melhor do que você de casa que está nos acompanhando, fechar os seus olhos e endereçar uma oração para que ela se recupere bem e possa estar brevemente à frente da tributária, realizando os seus trabalhos com eficiência e sempre com competência. Um abraço para você, Janaína, para o seu Juarez, o Enio, toda a equipe, o Fábio, numa casa que eu me sinto super bem e sou grato sempre por estarem aqui comigo. Fechou? Muito obrigado. Vamos de Liga Europa, da Champions League? Porque nesta tarde aumenta o som, produção aumenta. Porque nesta tarde, meus amigos, surpresa. No Emirates Stadium, e já mostrar essa força fora de casa, para mim é um sintoma de que o Paris Saint-Germain, desta vez, sem as grandes estrelas, é um candidato a ser campeão da Champions League. E quem diria, né? Vai vendo, com Kylian Mbappé, Messi e Neymar não conseguiram. E agora com um time mais ou menos limitado, está na semifinal, com um time com menos estrelas, está lá. É isso que eu gosto de falar sobre o Paris Saint-Germain atual. Tem muitos jogadores que às vezes não são as estrelas, as grandes estrelas, mas o João Neves e o Vitinho no meio-campo jogam muita bola. 2 portugueses. O Kvaratskhelia, o Dembélé, o Desiré Doué, o Barcola, que entrou no segundo tempo, o Gonçalo Ramos. É um elenco muito bom, muito forte. E temos o Luiz Henrique, que foi campeão da Champions com o Barcelona em 2015. Ai. Só que o Luiz Henrique, ele disse que foi campeão com o Barcelona. E o Barcelona vai entrar em campo nesta quarta-feira, na Catalunha. Vai enfrentar um time que esteve na grande decisão na Turquia há 2 anos atrás. Será que o time da Catalunha tem vaga na final? Veja aí. Esta quarta-feira também é dia de Champions League da Europa. Momento um pouquinho torto, porque perdemos para Roma no Giuseppe de Meazza. Eu pergunto para você, Marcos Vinícius Gerê, quem vai estar em Munique? Barcelona e Arsenal? Barcelona e Paris ou Inter e um dos dois? O meu chute antes, quando houve a classificação, na verdade, desde o começo, eu acho que a Inter era um time que estaria. É claro que a reta final da temporada, o time está perdendo um pouquinho do gás, muito cansado, mas eu acho que eu gosto mais de como é construído o time da Inter. Eu gosto muito de um futebol defensivo, mais direto no contra-ataque, então eu gosto muito disso. E tá pagando bem pra Inter, hein? Sim, tá pagando muito bem. Na Leaderbet, 5-2 pra Internacional e vencer. Mas esse jogo é em Barcelona, é um jogo mais complicado. Nós sabemos que o ataque do Barcelona é muito forte,
Então tem esse contraste aí entre uma defesa que na Champions League levou só 5 gols e o melhor ataque da competição. Ai, ai, ai. Tá aí, sabe o que você tem que fazer? Cadastrar aí na Leaderbet e desfrutar dessas odds. Olha só, 1,63 para o Barcelona e também 5,2 para a Internacional de Milão e 4 o empate entre ambos. Ah, vai lá, cadastra na Leaderbet e desfruta das melhores odds do mercado. Mas saindo do campo de jogo e da Europa, principalmente por aqui pro Brasil, porque a Kings League tem vez no nosso programa com Bruno Alves. Veja aí. Nesta segunda-feira, a bola rolou na Kings League Brasil após a 7ª rodada. Ficou assim: Fúria em primeiro com 19 pontos, G3X em segundo com 18, Nivelados é o terceiro com 15, em quarto está o Desimpedidos com 13, em quinto o Fluxo com 12 pontos, sexto é o Capim com... É isso mesmo, a classificação da Kings League com Bruno Alves, muito bacana, uma competição que está crescendo muito aqui no cenário nacional e internacional. A produção, antes de ir embora, por favor, coloque na tela as dicas do Dedê, olha só, hein? Tá aí para você aproveitar, Marcos. Acesse lá na Leaderbet, lá no jogo Fluminense e Aparecidense, vamos de mais de 1,5 gols, ou seja, 1-1, 2-1 e em diante. São Paulo, mais de 2,5 contra o Náutico e Atlético Mineiro e Maringá lá no norte do Brasil, lá no Paraná, a gente vai de Atlético Mineiro vencer a partida. As dicas do Dedê, hein? E amanhã você me cobra. Tem que aproveitar as dicas do Dedê, então você acessa aí o QR Code e aposta lá, porque na semana passada bateu. Bateu, hein? Então aproveita essa oportunidade. Vamos embora? Vamos embora. Então um abraço. Valeu. Por aí. Obrigado. A você de casa, um beijo grande. Valeu. E nos vemos amanhã. Tchau!